Pode dizer aleluia? Seja muito bem-vindo aqui hoje, você que está aqui presencialmente, seja muito bem-vindo ao Ministério Casa do Pai. Você que nos assiste online também, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder estar com você aqui e compartilhar mais da Palavra de Deus. Nós estamos nesse mês em uma série de mensagens que tem como título Os Milagres da Salvação. Não é o milagre, é os milagres da salvação. No momento em que nós somos salvos, instantaneamente, mais do que 300 milagres acontecem naquele momento em que nós nascemos de novo, né? Agora, propositalmente, desde o primeiro dia, eu estou provocando um pouquinho alguns sentimentos e alguns pensamentos, né? E algumas pessoas podem estar pensando, meu Deus, será que eu sou salvo? Será que eu nasci de novo? Né? E se você está realmente pensativo sobre isso, que bom. É bom que a gente pense, porque é o assunto mais sério da nossa existência, né? Estarmos eternamente na presença de Deus ou não, né? Então é muito, muito importante que a gente realmente leve a sério e pense sobre isso. Mas na semana passada, nós falamos então sobre a regeneração, que é quando nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus. Então, a salvação não acontece por uma opção de religião. A salvação acontece quando nós somos refeitos, nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus. Então, só aqueles que nasceram de novo pela vontade de Deus podem receber o Espírito de Deus. E esse Espírito é que é a garantia da nossa vida eterna. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho duas coisas. Uma é o processo e a outra são os benefícios evidentes da regeneração. O que é a regeneração? É o fato de Deus gerar você de novo. Ele te dá a nova vida. É o fato de você nascer de novo pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, nós vamos ver como é o processo da regeneração e vamos ver também como são as bênçãos, os benefícios evidentes, ou seja, aqueles benefícios que você pode ver, você pode perceber e todo mundo à sua volta pode ver e perceber os benefícios daquele que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus. Amém? Quem está comigo? Diga amém. Amém. Então, Tiago capítulo 1, versículo 18, diz assim, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então veja bem, nós quando nascemos de novo, nós nascemos de novo através da palavra da verdade. E na última semana nós vimos o que é a palavra da verdade, lá em Efésios 1,13, que diz assim, pois nele também vocês, depois que ouviram o quê? A palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então, a palavra da verdade é o evangelho da salvação. Por que tem tanta gente que frequenta a igreja há anos e nunca nasceram de novo, não tem a vida de Deus, não tem o Espírito Santo guiando a vida delas, não são cheias do Espírito Santo, mas frequentam a igreja há anos? Por que isso acontece? Porque elas frequentam muitas vezes igrejas que nunca pregam o evangelho da salvação. Nunca. Entendeu? Então, isso é muito sério. Agora, quando nós ouvimos a palavra da verdade, né, que é o evangelho da salvação, não basta apenas ouvir. Eu coloquei esse mesmo texto em um outro slide para você ver uma outra ênfase grifada aí, Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, aí o quê? Tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, não basta apenas ouvir. Você precisa crer. E crer, querido, nunca pode ser desvinculado do agir, do obedecer. Por exemplo, se eu falo com vocês assim, gente, tem uma bomba aqui dentro, ela vai explodir daqui 30 segundos. Ninguém fez nada, obviamente, porque você não acreditou no que eu disse. Você pensou, ele está dando um exemplo.
mas a contagem regressiva já está em 14. Agora está em 9. Pois é, 5. Então, você... Quando você não crê, obviamente, não tem bomba nenhuma aqui, senão uma bomba de amor para explodir nos nossos corações, mas veja que quando você não acredita, você não age. Mas se você de fato tivesse acreditado que tinha uma bomba aqui, imediatamente você ia sair correndo até por cima das poltronas aí, ia dar um jeito de sair, nem que você derrubasse as paredes, mas você ia sair daqui. Por quê? Porque quando você acredita, você age de acordo. Você está entendendo? Muito interessante que o povo de Israel estava preso no Egito e Deus falou que iria livrá-los do Egito. Deus não falou isso com todo o povo de uma vez, ele falou isso com um homem, Moisés. Porque geralmente Deus fala com todo mundo através de um homem. Isso é impressionante, sempre foi assim. Agora, Deus deu muitos sinais ao povo de que o que Moisés estava falando era verdade. Tá certo? Então, o povo sabia que Deus ia levá-los para a terra prometida. Era uma caminhada de 40 dias até chegar lá. 40 dias. Quanto tempo eles demoraram para chegar lá? Você se lembra? 40 anos. Era para ser só 40 dias, eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque eles desobedeceram? Verdade. Porque eles reclamaram? Verdade. Porque eles murmuraram? Verdade. Porque eles construíram um ídolo? Verdade. Tudo isso é verdade. Mas tudo isso que eles fizeram por uma única coisa. Eles não creram, eles não tiveram fé naquilo que Deus havia falado com eles. Você está aqui? Eles não tiveram fé naquilo que Deus falou com eles. Então, por causa da incredulidade, eles não puderam entrar na terra prometida. Toda aquela geração morreu no deserto. Os filhos deles é que entraram na terra prometida. E Hebreus capítulo 4... versículo 2 fala sobre isso, fala assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, a palavra era de Deus. Era a palavra de Deus. Mas essa palavra não encontrou neles um coração que creu. Eles não acreditaram, eles não tiveram fé na palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o evangelho, ele precisa ser proclamado, mas nós precisamos crer no evangelho. E quando nós cremos, não dá para desvincular o crer do praticar. Se tem uma bomba aqui e você crê, você vai correr. Então, se você crê no evangelho, você vai agir de acordo. Agora, quando nós recebemos a palavra de Deus, fala comigo, a palavra de Deus. Agora fala assim, a palavra da verdade. Agora fala assim, o evangelho da salvação. Quando nós recebemos a palavra de Deus, deixa eu te explicar o que acontece. A Bíblia diz... A Bíblia começa, Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo assim, no princípio... Não era o verbo não, porque aí é João capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E então, o que aconteceu? E disse Deus... haja luz, e houve luz. Então, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja e houve, porque a palavra de Deus é criadora. A palavra de Deus cria. Como Jesus falou, a palavra que eu lhes disse virou espírito e vida. Então, como que nós nascemos de novo?
quando essa palavra não é apenas ouvida com os nossos ouvidos, mas ela penetra o nosso coração. O mesmo haja que criou o mundo cria um novo você. Quando você crê no Evangelho, de todo o seu coração. Então você nasce de novo pela fé em Cristo Jesus. Interessante que se você ler 1 aos Coríntios capítulo 15, você vai ver que lá fala do primeiro Adão, mas lá também fala do último Adão. O último Adão é quem? Jesus Cristo, ele é o último Adão. Por que Jesus é chamado do último Adão? Pelo seguinte, o primeiro Adão foi a única pessoa no planeta Terra que recebeu a vida dele direto de Deus. Deus criou aquele corpo não tinha vida, então Deus tirou do próprio espírito dele e soprou a vida de Deus, a natureza de Deus, para dentro daquele corpo, e aquele homem passou a ser alma vivente, carregando a natureza de Deus. Quando o homem se misturou com o pecado, ele corrompeu a natureza e começou a ter a natureza pecaminosa. Nunca mais Deus criou outra pessoa com as próprias mãos e ninguém nunca mais nasceu de Deus. Daí por diante, todo mundo nasceu através da relação sexual do homem com a mulher que gerou um novo filho. Como Adão e Eva estavam agora com a natureza pecaminosa, tudo que eles multiplicaram foi a natureza pecaminosa. Isso aconteceu com toda a humanidade até Cristo. Com Cristo isso não aconteceu. O anjo do Senhor apareceu para uma mulher que nunca tinha conhecido um homem chamado Maria. E o anjo do Senhor falou com ela assim: você vai dar à luz a um filho. Ela falou: como que vai ser isso? Eu não conheço homem nenhum. E o anjo tinha falado com ela: você vai dar à luz a um filho, você vai colocar nele o nome de Jesus. Ela falou: eu não conheço homem nenhum, como que eu vou dar à luz a um filho? Aí ele falou com ela assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e tu conceberás e darás à luz a um filho, por isso ele será chamado Filho do Altíssimo. Interessante que Maria, então, diz a Bíblia que achou-se grávida pelo Espírito Santo. Interessante. José era noivo de Maria, e por causa da cultura da época e da lei, se aquela mulher que estava desposada com José fosse grávida não de José, ela podia ser apedrejada e morta. Então José estava pensando em abandonar Maria e ir embora, para que Maria não fosse apedrejada. E aí, então, ele deitou, e quando ele se deitou, ele teve uma visão noturna e um sonho, onde o Senhor apareceu para ele e falou assim: José, não temas receber Maria, porque o que nela é gerado pelo Espírito. Fala comigo assim: o que nela é gerado. Entenda isso, não é o que por ela é gerado, é o que nela é gerado. O que nela é gerado pelo Espírito. Então, Jesus, quando nasceu nessa terra, ele não carregou a natureza, nem de Adão, porque ele não carregou a natureza de José e nem a natureza de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito. Então, Jesus foi o único homem, além de Adão, que veio de novo para essa terra carregando a natureza de Deus. Aquela natureza santa de novo, sem pecado, sem o DNA de Adão e Eva, ele tinha de novo, trazendo para a terra a natureza divina. Porém, agora, assim como Jesus não nasceu de uma relação sexual, a descendência de Jesus também não seria uma descendência carnal. Por isso ele disse: o meu reino não é deste mundo. Assim como Jesus foi gerado pelo Espírito,
A família de Deus que iria nascer a partir de Jesus é uma família que agora nasceria do Espírito e não da carne. Então, agora, quando a pessoa tem fé em Cristo Jesus, que é o último Adão, o seu coração realmente recebe o evangelho da salvação e aquela pessoa realmente se arrepende dos seus pecados, confia que Cristo realmente tem essa nova natureza. Então, essa palavra gera essa nova vida e essa pessoa nasce de novo no seu espírito pela fé em Cristo Jesus. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você nasce pela fé, você se torna herdeiro do último Adão. Então, talvez você faça parte de uma família que na sua família todo mundo tem aquela doença. Seu pai teve aquela doença, sua mãe teve aquela doença, seus avós teve aquela doença, seus tios têm aquela doença, seus tataravós tiveram aquela doença. Pois é, a boa notícia: você não é mais herdeiro na carne deles. Você é herdeiro de Cristo no Espírito, se você nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus. Então aquela doença não pega mais em você. Pela fé em Cristo Jesus. Você está entendendo? Na minha família todo mundo era bravo, todo mundo era ignorante. E isso era a família segundo a carne. Se você nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, você é chamado para ser igual a Jesus. Então, esse é o processo do novo nascimento. Agora, é muito importante. Como que a mensagem sempre era pregada? Jesus pregou assim. Depois nós vemos nas duas primeiras pregações, nós falamos aqui semana passada, qual tinha uma palavrinha que Jesus falava primeiro e que os apóstolos falavam em Atos 2, falaram de novo em Atos 3, quando eles pregavam o evangelho. Você lembra que palavra era? Mais alto um pouquinho. Arrependei-vos. Veja, assim como se tivesse uma bomba que você tinha que correr porque acreditou, se você crê no evangelho, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai se arrepender. Ou seja, você estava andando para lá, para longe de Deus. O evangelho entrou na sua mente e coração. Então você virou a sua mente para lá e a sua vida toda agora para lá. Para longe do mundo, para longe do pecado e para perto, para a direção de Deus. Isso é arrependimento. Amém, querido? Então esse é o processo. Agora nós vamos falar dos benefícios do novo nascimento. São muitos, muitos benefícios. Fala comigo, os benefícios evidentes. Evidentes no sentido de que todo mundo vai ver, vai ser tão óbvio, vai ser tão claro na sua vida, vai ser tão visível esses benefícios na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Primeiro benefício, se você nasceu de novo, não somos mais escravos dos nossos sentimentos, pois andamos no Espírito. Deixa eu te explicar isso aqui. As pessoas, muitas vezes, tudo que elas fazem é baseado no que elas sentem. E tem gente que erroneamente até espiritualiza isso. Hoje eu estou sentindo de fazer. Aí faz. Eu senti no meu coração de ir. Aí fui. Deixa eu te explicar. Isso é errado demais. Não, pastor, mas eu tenho que sentir no coração. Deixa eu te falar o que a Bíblia diz sobre o coração. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se você é uma pessoa que sempre segue seu coração, você vai ser constantemente enganado, porque o coração é enganoso. Então, aquela pessoa que segue o coração, ela nunca é constante, porque ela fala assim: hoje eu quero orar, aí ora. Amanhã o coração fala: eu não quero orar, aí não ora. Hoje eu quero ler, aí lê a palavra de Deus. Aí amanhã, não, meu coração hoje não quer ler, aí não lê. Hoje eu quero testemunhar do evangelho, aí dá testemunho do evangelho. Amanhã, hoje eu não quero, aí não faz. Você está entendendo? Hoje eu quero amar o próximo, aí ama. Amanhã não quero amar, então não ama. Você está entendendo o que eu estou dizendo? São pessoas guiadas por sentimentos. E gente, sentimentos não são constantes. A gente não vive pelo que sente.
Agora, quando você nasce de novo pela fé em Cristo Jesus, não é o seu sentimento que te guia mais. Você tem uma outra opção que é muito mais poderosa do que o seu sentimento. Romanos 8,14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí é lindo demais, por quê? Porque como você nasceu de novo, recebeu o Espírito de Deus, agora é assim, vamos supor, antes de você nascer de novo, vem uma pessoa que pisa na bola com você e ela te faz raiva, ela faz uma coisa que te deixou muito chateado, antes. Aí o que acontece? Você geralmente, antigamente, ficava de mal da pessoa, não falava mais com a pessoa, você falava com ela, corta aqui. Né? Não falo mais com você, estou com raiva, e não sei o quê, e fica lá, e tal. Por quê? Porque isso era o que o seu sentimento te levava a fazer, correto? Mas agora que você nasceu de novo, não é o seu sentimento que te guia. Você que é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então agora a pessoa vem, pisa na bola com você, ela te agride, ela fala uma coisa ruim com você, aí o Espírito Santo de Deus, lá dentro ele fala com você assim, essa pessoa precisa tanto de ajuda, ela está sofrendo tanto para ter falado isso com você. Aí você está sensível ao Espírito Santo. Espírito Santo, como que eu devo agir? Aí o Espírito Santo vai te lembrando a palavra, ele fala com você assim, olha, a palavra branda desvia o furor. Fala com ela com doçura, com calma. Sabe? Fala com ela calminho. E aí Deus vai te dando graça e você vai enchendo aquela pessoa de amor. Já já aquela pessoa está chorando, ela está te falando do dia ruim que ela teve e está te pedindo perdão. E já já Deus está te usando para restaurar a vida daquela pessoa. Que se fosse antes, você nem falava mais com ela. Mas porque você nasceu de novo, não é o seu sentimento que te guia. Você está entendendo? É o Espírito Santo que te guia. Funciona demais, funciona até na TPM. Tá certo? Funciona demais. Então, um dos benefícios é que você agora não é mais escravo dos seus sentimentos. Você tem o Espírito de Deus para te guiar. Outro benefício evidente, não somos mais dominados pelo pecado. Agora, existe uma realidade que é muito falada, né? Que nós não somos mais dominados pelo pecado porque não estamos debaixo da lei, sim da graça. Essa é outra realidade. Inclusive eu preguei uma mensagem sobre isso que chama Eu debaixo da lei versus Eu debaixo da graça, Romanos 7. Está no YouTube aí, procura aí que você vai ver. É muito forte essa mensagem. Mas o que eu estou falando aqui agora, não somos mais dominados pelo pecado, não é nesse contexto. Não é no contexto de você não ser dominado porque você não está debaixo da lei. Mas é no contexto de que o Espírito que venceu o pecado, ele agora habita dentro de você. Então, deixa eu te explicar. Quando o pecado vem e a carne quer pecar e o Espírito Santo habita dentro de você, o Espírito Santo, quando a sua carne começar a lutar contra o Espírito, não, eu vou clicar aqui, eu vou apertar esse botão. Você está entendendo? Eu vou falar essa palavra, eu vou fazer isso, aquilo que é contra a vontade de Deus. A Bíblia diz que a sua carne, quando faz isso, ela está lutando contra o Espírito de Deus. Só que o Espírito de Deus não fica parado, ele luta também. Então, a Bíblia diz assim em Gálatas 5,16, andai no Espírito, e uma vez por mês satisfareis a concupiscência da carne. Não? Tá, então vamos lá. Então, andai no Espírito e de 2 em 2 semanas satisfareis o desejo da carne. Não? Tá, então vamos, só mais uma tentativa. Andai no Espírito e uma vez por semana satisfareis a concupiscência da carne.
Não? Então, quando? 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 Jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência, pastor? É o desejo do proibido. Então, se você andar no Espírito, Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, querido. Então, se você andar no Espírito, você jamais, nunca, as pessoas falam, nunca diga nunca. Deixa eu te falar, isso não está na Bíblia, tá? Nunca diga nunca não é um versículo bíblico. Então, nunca, jamais você vai ser escravo do pecado, dominado do pecado, se o Espírito daquele que venceu o pecado habita em você. Agora, só pode andar no Espírito quem nasceu de novo. O Espírito Santo, Jesus disse, ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Tá certo, querido? Deixa eu te explicar. O Evangelho não é como um restaurante self-service que você vai lá, escolhe o que quer e põe no seu prato. Não, o Evangelho é igual um copo de água. Quando você bebe, você bebe. Entendeu? Você não pode olhar para um copo de água e falar que aqui tem H2O1. Mas eu quero tomar só um de H e um de O. Não, você vai beber, você vai ter que beber H2O. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não tem como selecionar essa parte eu quero, essa eu não quero. Não é assim. Nós, queridos, quando vamos crer, nós temos que crer no Evangelho, como ele é. Você está entendendo? Eu contei uma piada que o meu pai contava aqui, no culto anterior, eu contei uma piada que meu pai contava que chegou um estrangeiro, né? Eu não vou falar de onde era o país que meu pai falava não, porque de repente tem alguém aqui que é de lá, né? Mas chegou um estrangeiro de outro país, ele não era muito inteligente não, sabe? E aí ele chegou aqui e ele foi morar num lugar que tinha muita barata. Isso foi há muitos anos atrás, 70 anos atrás, 60 anos atrás. Tinha muita barata na casa que ele foi morar. Aí ele foi numa venda perto da casa dele e falou assim, olha, a casa que eu estou morando tem muita barata. Vocês têm alguma coisa aí para matar a barata? Aí o rapaz falou, olha, aqui a gente usa naftalina. Você sabe o que é? Aquele negocinho branco assim, né? Aquelas bolinhas brancas, né? A gente usa isso aí. Aí ele, legal, então me dá um saquinho aí. Aí deram um saquinho para ele, ele foi para casa, levou a naftalina lá. Muito bem. Aí passou mais ou menos uma semana, ele voltou. Aí falou com o rapaz assim, você tem mais naftalina aí? É esse mesmo o nome, naftalina, é? É, né? Você tem mais naftalina aí? Ele falou, tem. Então, me dê mais um saquinho. Aí ele pegou mais um saquinho, foi para casa. Passou mais uma semana, o homem volta lá na venda e fala assim, você tem mais naftalina aí? Ele falou, tem. Ele falou assim, então me dá mais 3 saquinhos. Aí o cara pensou, rapaz, deve morar numa mansão, né? Enorme, né? Porque a naftalina, os antigos acreditavam assim, né? Você coloca um pouquinho aqui na gaveta, um pouquinho dentro do guarda-roupa, um pouquinho debaixo do armário e deixa ali, e aí espanta as baratas. É como eles acreditavam, né? Então, aí ele falou, me dê mais 3 aí. Aí o cara da venda falou com ele assim, o senhor deve morar numa casa muito grande, né? Aí ele falou, não, eu moro naquele barraco bem ali. Aí o cara, então, por que o senhor está comprando tanta naftalina? Aí ele falou com o cara assim, é porque eu sou muito ruim de mira, eu não acerto uma barata. Até agora eu não acertei nenhuma. Olha bem, não adianta ter a coisa certa e querer usar do jeito errado. Tem gente usando a palavra de Deus do jeito errado demais. Quer usar para isso, quer usar para aquilo, quer usar para aquilo outro. Você está entendendo o que eu estou te falando? Por isso que muita gente continua escravo do pecado. Não crê no Evangelho, não se arrepende dos seus pecados, não entrega a sua vida realmente a Jesus. Aí fica escravo do pecado. Mas se você realmente crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados, realmente entregar a sua
vida a Jesus sem volta e para sempre. O Espírito Santo vem habitar em você. Verso 17 de Gálatas 5 diz: por que você não vai satisfazer o desejo da carne? Olha por quê. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito fica parado? O que ele faz? Ele também milita contra a carne, porque são opostos entre si. Para quê? Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O que ele está falando? Quando a sua carne quiser lutar para ter o pecado, o Espírito Santo vai lutar contra a sua carne e te dar vitória contra o pecado. Porque o Espírito Santo nunca perdeu uma batalha e não vai ser para a sua carne que ele vai perder. Você está entendendo? Então, meu amado, se o Espírito Santo habita em você, você não vai ser dominado pelo pecado. Agora, você também nunca mais, nós não somos mais dominados pela carne. Porque tem muita gente que fala isso. Não, pastor, o problema nem é o pecado, não. O problema é minha carne mesmo. É minha carne. Esses versículos as pessoas decoram fácil, minha carne é fraca. Se você está pecando tanto, a sua carne está sendo muito forte. Não é fraca, não. Qual que é o problema, querido? O problema é que as pessoas não se converteram de verdade. Não se converteram. Porque olha o que diz o versículo 24 desse Gálatas 5 que a gente está lendo. Olha lá. Os que são, fala bem forte, são. Isso é passado, presente ou futuro? Presente. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Crucificaram, é passado, presente ou futuro? Passado, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então presta atenção, eu vou acrescentar umas palavras aqui, vai ficar redundante, mas só para dar ênfase no tempo do verbo, tá? Olha bem, os que são agora de Cristo, no passado crucificaram a carne com suas paixões. Tá certo? O que está falando? Para você ser de Cristo hoje, você tem que ter crucificado a carne ontem. Pastor, não crucifiquei minha carne ontem. Então crucifique hoje para ser de Cristo amanhã. Porque os que são, no tempo presente, de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões. Meu amigo, se eu crucificar um homem aqui, certo? Bater cravos aqui na mão dele, nos pés dele. Você pode vir chutar ele, cuspir nele, bater nele. Ele não tem como fazer nada. Ele está crucificado. Entendeu? Então a carne não vai poder dominar você mais. Se você nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus. Isso é um benefício evidente. Todo mundo vai ver. Essa pessoa não anda segundo a carne mais, ela anda segundo o Espírito. Agora, essa outra evidência, ela realmente mudou minha vida. A próxima evidência é essa aqui, ó. Poderemos sempre saber do amor do nosso Pai. Deixa eu te explicar isso aqui. Eu cresci numa família onde o meu pai nunca me fez um elogio, nunca que eu tenha memória, um elogio. Nunca falou, parabéns, você fez isso muito bem feito. Ele nunca falou, você é muito bonito. Ele falou assim, você é muito forte. Nunca, 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 nunca. Meu pai bebia, enchia a cara, brigava com todo mundo, brigava com a minha mãe, brigava com os irmãos, e eu cresci nesse ambiente. Então, eu cresci achando que eu não tinha valor, eu cresci achando que eu era feio, eu cresci achando que eu era fraco, eu cresci achando que eu não era inteligente, entendeu? Que eu não tinha sabedoria, que eu não tinha inteligência. Eu cresci assim, porque eu nunca tive um pai que me afirmasse. Apesar de o meu pai ser vivo, eu crescia como um órfão. Porque a orfandade, aqueles que perderam o pai, é muito grande, mas é maior a orfandade daqueles que têm pais vivos. Os órfãos de pais vivos são maioria. E não dá para medir a importância de um pai na vida de uma pessoa. Não dá para medir a dor da ausência do pai. Quanto em momentos decisivos da nossa vida, a palavra do Pai, a voz do Pai,
faria toda a diferença. Você está entendendo? Porém, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu nasci de novo pela fé, o Espírito veio morar dentro de mim. E sabe qual é uma das funções do Espírito? Sabe o que ele faz? Romanos 8,16 diz assim, ó, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso mudou toda a minha vida. Porque em todos os momentos de insegurança, o Espírito Santo vinha falar comigo, olha para o seu pai. Eu estou tão sozinho, eu estou com medo. Você tem um pai. Você está entendendo? Mas eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Você tem um pai. Seu pai está te vendo, seu pai está te olhando, seu pai está te abençoando. Mas eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade de fazer isso. Ei, você lembra quem é o seu pai? Mas é impossível, eu não tenho os recursos necessários, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ei, você lembra quem é o seu pai? Mas eu tenho medo do futuro, como que vai ser o futuro? Ei, seu pai já está lá no futuro. Eu nunca mais me senti sozinho ou órfão. Eu estava conversando ontem, ficou um casal lá em casa até tarde, eu estava conversando com aquele casal e a gente estava conversando e de repente nós entramos no assunto de autoestima, né? Autoestima, a visão que você tem a respeito de você mesmo, como você se sente, como você se olha, como você se vê, autoestima. E eu falei com aquele casal lá, eu e minha esposa, estava até num ambiente de brincadeira assim, eu falei, olha, por causa do Espírito Santo habitando em mim, a minha autoestima ficou tão boa que ficou até um pouco perigoso. Eu vou explicar por que é perigoso. Eu sou um pastor, tá certo? Eu sou um pastor. Então, se você encontrar comigo na rua e você está com toda a sua família e você vai me apresentar para a sua família, o normal é que você queira que eu esteja bem vestido, cheiroso, não é assim? Todo arrumadinho. Aí você vai falar assim, aqui ó, o meu pastor. Né? Pois é. Por isso que esse negócio ficou perigoso para mim. Deixa eu explicar por quê. Eu posso acordar todo amarrotado. Acabei de acordar. E para mim está tudo certo e eu me acho lindo. Eu posso sair daquele jeito para o meio da rua. Eu posso chegar em qualquer lugar de bermuda, chinela havaiana e camiseta que eu me sinto bem. E eu não estou nem aí porque ninguém pensa a meu respeito. Só demita o responsável e está tudo certo. Por isso que eu falei que se torna perigoso para mim. Por quê? Porque você não quer me apresentar para sua família quando eu estou parecendo um pivete. Não é verdade? Mas eu me sinto tão amado, tão completo. Eu sou o oposto do que eu deveria ser de acordo com a minha criação de ausência de pai. Mas eu era assim antes de nascer de novo. Depois que eu nasci de novo, o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aquilo me curou. Eu não preciso que ninguém me elogie, que ninguém fale se eu estou bonito, se eu estou feio, se eu estou... Irmão, para mim está tudo certo. Às vezes as pessoas olham para mim e falam, pastor, essa roupinha sua aí está meio velha, né?
Rapaz, você gosta dela, rapaz. Rapaz, eu não estou nem aí. Deixa eu te falar, é uma cura tão profunda que você tem quando você sabe. Rapaz, tem um cara muito antigo aí, eu esqueci o nome dele. Ele tinha uma música assim, ó. O meu pai me ama, isso nunca vai mudar. Oh, meu Deus. A revelação de que você é amado, a revelação de que você é aceito, a revelação de que você é filho, a revelação de que você tem um lugar especial no coração do Pai, a segurança de saber de que você nunca, nunca, nunca estará só. É o benefício de saber que o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Entendeu? Se alguém chegar para mim e falar assim, cara, você é feio demais, eu vou falar, ô Senhor, cura os olhos dele. Aqui eu aprendi no Ceará que tem umas pessoas que olham para o outro e falam assim, rapaz, aquele cara se acha, né? Já viu isso? Ué, sou eu me acho. Mas entenda, você está entendendo o que eu estou falando? É uma segurança dada pelo Pai de que você é filho. Isso acontece porque o Espírito Santo habita em você. E Ele fica sempre lá, ó, testificando com o seu Espírito. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. O último benefício evidente. Nós poderemos sempre transbordar esse amor. Irmãos, o que você tem, você pode dar. É ou não é verdade? O que você tem, você pode dar. Se você não tem, você não pode dar. Mas você tem, você pode dar. Entendeu? Tem muita gente que me conhece. Aí, por exemplo, depois de 2 anos que a pessoa me conhece, ela fala assim, pastor, quando eu te conheci, eu achei que era mentira. O quê? Que você ficava amando a gente, ficava falando que amava, ficava abraçando. Aí eu achava que era mentira. Aí depois eu fui vendo, falei, rapaz, uma hora eu vou pegar ele no pulo. Aí nunca peguei, agora eu estou começando a achar que é verdade mesmo. Irmão, porque quando você tem amor, você pode dar amor. Então, quando você tem o Espírito habitando em você, o amor de Deus te encontrou, você pode transbordar esse amor para todo lado. Agora eu acho lindo demais, Efésios 5:1 diz assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso aqui é muito legal. Porque é o seguinte, tem aquele camarada que ele tem um talento para imitar, né? Tipo aqui no Ceará tem o Tom Cavalcante, não é assim? E imita todo mundo, é ou não é verdade? Que lê uma coisa, é difícil fazer o que ele faz, mas não é difícil imitar o seu pai. Olha esse texto de novo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deixa esse texto aí para mim, por favor. Olha, às vezes a gente está andando no shopping, alguma coisa assim, aí a gente está com mais alguém, aí os meus filhos saem para andar na frente, as pessoas falam, pastor, olha, anda igualzinho você. Eu não ensinei eles a fazer isso. É que eles me veem andando, ainda tem a minha natureza que está neles, não é assim? E aí a genética e tudo isso, e eles me veem andando e eles se movimentam igual a mim. Lá em São Paulo, né, sempre o Luciano Subirá está lá pregando, mas o Israel, né, mora lá e congrega lá na igreja com a gente, filho do Luciano Subirá. Então, muitas vezes eu estava observando o Israel, né, aqui também, não sei se vocês observaram, se vocês prestam atenção nisso, eu presto. Como ele mexe igualzinho o pai dele. Tem um jeito assim de mexer, sabe, um negócio assim, igualzinho. Eu falo, cara, é igual demais. O que é isso? É muito mais fácil imitar quando você é filho. Você vive vendo, você já tem aquela natureza, já está no seu DNA. Não é difícil imitar a Deus quando você é filho de Deus. Já está na sua natureza. Não está falando de uma coisa impossível, não. Entendeu o que eu estou dizendo? Está na sua natureza. Agora, olha como que nós vamos imitar a Deus como filhos amados. Olha, o próximo versículo continua, ó. E andai em amor, como? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então presta atenção no que o texto está falando. O texto está dizendo que nós vamos ser imitadores de Deus. Como? Andando em amor. Que tipo de amor? O mesmo amor como Cristo se entregou a si mesmo por nós. Então, a maneira que nós vamos imitar a Deus é nos entregando pelo outro como Cristo se entregou por nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, quando nós nos entregamos pelo outro, como Cristo se entregou por nós, isso é como uma oferta de aroma suave a Deus. É como Deus olhando do céu, falando, olha os meus filhos, olha o meu filho, olha o meu filho lá, olha lá, olha lá ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Um benefício de nascer de novo é que você vai transbordar amor para todo lado. E eu já vi isso aqui dezenas e centenas de vezes, as pessoas falando, pastor, eu antes de conhecer Jesus, eu era tão egoísta, tudo era para mim, tudo era meu, tudo era para mim, tudo girava em torno de mim. De repente, eu comecei a ficar cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo veio habitar em mim, agora minha vida tudo é para o outro. Eu vivo para o outro, minha vida é muito mais gostosa. São benefícios evidentes do novo nascimento. Aí é gostoso demais, querido. Sabe por quê? Você não se ofende com os outros. Você não guarda mágoa, você não guarda rancor. Entendeu? Uma pessoa uma vez perguntou para mim assim, pastor, eu cometi aquele erro contra você lá. O senhor vai me perdoar por aquele erro? Eu falei, meu filho, você já está perdoado por todos os erros que você cometeu até Jesus voltar. Agora, depois que Jesus voltar, aí você vai ter que se acertar com ele, né? Eu não faço mais parte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É tão gostoso viver esse amor. É tão gostoso saber que você é filho. E como que você se torna filho? Semana passada nós falamos disso aqui de João 1,12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Amém, querido? Eu quero te convidar a ficar de pé onde você está. E você que está nos assistindo também online, eu quero agora te dar a oportunidade de pensar um pouco mais sobre a sua salvação, sobre a sua vida eterna. Mas se você está vivendo essas coisas que eu falei, você vive nesse conforto de saber que você é filho, que você é amado, sabe? Você acorda lindo, linda, aos seus olhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem essa segurança. Você nunca se sente só, porque sempre o Espírito Santo, ele fica ali testificando que você é filho de Deus. Eu evito o máximo passar para as pessoas a impressão de que eu sou pai espiritual. Eu evito muito isso. E por que eu evito? Tem alguns porquês, mas um dos porquês é que é muito fácil a pessoa pegar a alma comigo e aí largar a testificação do Espírito. O meu desejo é que a pessoa se apegue ao Pai, que o Pai vai estar lá com ela, no trabalho, na escola, na família, todo dia. Entendeu o que eu estou dizendo? E hoje eu quero muito, muito, muito que você creia no Evangelho, creia no que Jesus fez, creia que Jesus veio trazer para você essa nova natureza, creia de todo o coração, se arrependa, deixa o mundo para trás, deixa o pecado para trás, sabe? Deixa o rancor para trás, deixa todo tipo de pecado para trás, olha para o Senhor e vai na direção do Senhor, caminha em direção do Senhor, se arrependa e você vai ver. Quando o Senhor encontrar lugar de fé no seu coração, a palavra criadora de Deus vai criar esse novo espírito dentro de você. E aí nunca mais o Evangelho vai ser uma religião para você. Daí em diante você vai servir a uma pessoa que vai caminhar com você todo dia,
O nome dele é Jesus. Amém.